Voltando. A gente teve uma pequena queda aqui no sinal, mas estamos retomando. Então, só esperar o pessoal entrar de novo. Vou convidar a Elaine novamente. Vamos ver se agora vai. Pronto. Mercúrio retrógrado que lute com a gente. Não desistir. Oi, voltou. Voltou. Peraí. Deixa eu Pronto. tirar o filtro, porque acho que fica melhor. Então tá. Amor, obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que a gente tá com só uma questãozinha do sinal melhorar aí. Ixi, Delaine caiu, peraí que eu vou chamar ela de novo. Agora vai. Oi? Pronto. Melhorou a conexão aí, amor? Melhorou. Tá bom. Amor, obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Gratidão. Nossa, Pronto. tá. Peraí. Tá desafiador aí? Tá cortando o sinal, não tô te ouvindo. Não? E agora? Tá Agora sim. melhor, será? Eu desliguei meu Wi-Fi. Ficou melhor. Você tá me ouvindo bem? Tô. Então tá. Gente, se vocês não tiverem ouvido a gente bem, sinaliza pra gente aí no chat que eu tô de olho, tá bom? Boa tarde. Tem até paciente aqui, amor, tá? Caprichado nosso público Que hoje. bom, que bom. Tô vendo os meus alunos, meus seguidores aqui. Reconheço todos, conheço todo mundo. Legal. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, e aí deu uma cortada. Então, vou só fazer essa introdução novamente. Um tema que eu sugeri para a Elaine, a gente falar sobre os aspectos sutis da cura, que era uma coisa que eu já queria falar faz tempo. É um aspecto que eu costumo abordar bastante nas consultas com os pacientes. Eu gosto muito dessa visão, acho bem importante. E uma das pessoas que me trouxe essa visão para o aspecto clínico foi minha amada esposa Elaine. E nada mais justo do que ela estar aqui agora com a gente para dividir a experiência dela. Amor, queria que você se apresentasse para as pessoas, né? Explica aí quem que você é e por que que você manja muito disso tudo. Bom, eu, né, sou enfermeira. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá ótimo o seu áudio. Então tá bom. Eu sou enfermeira de formação. Eu e o Gustavo, a gente se conheceu durante a faculdade, né? Eu trabalhei mais de 10 anos na área, né, em pronto-socorro, em UTI, e perceber esse processo de doença e saúde sempre foi algo normal na nossa vida, né? Esse processo da saúde e do adoecer, né? E até pela nossa formação, era muito comum a gente olhar pelos aspectos científicos, né? O que levava esse corpo a adoecer, como os hábitos de vida, enfim. E o emocional, a não ser nas aulas de psiquiatria, eram mencionadas, né? E quando o Lorenzo nasceu, né, eu e o Gustavo chegamos à decisão que eu não iria continuar trabalhando, e então eu tive contato com esse mundo holístico, né, através do yoga. Comecei a estudar a Ayurveda, comecei a estudar os Vedas, né, participar de muitos grupos de estudo disso, e entender que esse processo do adoecer do físico, né, ele começa muito antes. Ai, o meu celular tá. Ele começa muito antes no processo emocional, né? Quando ele chega no físico, é porque o emocional já tinha dado sinais há muito tempo, né, sobre o sofrimento que a pessoa se encontrava.
Então, essa jornada eu conheci o Theta Healing, que é uma ferramenta fantástica, né, de autocura, de autoentendimento, entender as suas crenças, entender como está o seu emocional, o que você está criando, o que você está criando, né? E ali a gente vai puxando, né, o fio de novelo, né, que é esse lugar, né, de enxergar o processo de adoecer físico não mais separado, né, do processo emocional, né? Não tem como ser separado. Mesmo não só do ponto de vista energético, né, sutil, mas até do ponto de vista biológico, ele não se separa. Hoje a gente já tem muitos estudos relacionando a função hormonal ao estado emocional do paciente e que, na verdade, é um feedback de retroalimentação, né? Tanto a questão hormonal influencia no estado emocional, assim como, diretamente, o estado emocional influencia nas questões hormonais, tanto para melhor quanto para pior. Né? Então, eu tenho visto muito isso, né, de forma prática na clínica. Eu recebo pacientes com queixas como quadros de ansiedade devido a um mal-estar crônico ortopédico que ele tem, ou uma queixa de depressão associada à dor crônica. E quando a gente vai ver em questões hormonais, os pacientes têm baixos níveis hormonais, né, de hormônios importantes, como serotonina e altas concentrações de cortisol. Então a gente observa que esse sutil aí, ele, apesar de não estar presente no físico, ele se correlaciona diretamente, né? Então ele se faz presente de alguma forma com as questões físicas. E eu acho isso extremamente relevante quando a gente vai falar com os pacientes sobre isso e poder acolher esse momento deles, né? E ter como orientar. E o que eu mais vejo, né, a gente, no geral, como sociedade, às vezes a gente renega essa situação. E muitas Sim. vezes o problema ele troca de cara, né? O paciente, eu vejo isso. O paciente às vezes tinha uma dor nas costas, ele tratou de uma forma não integral. Ele resolveu, apesar de, né, ter feito o tratamento cartesiano adequado, essa dor depois se manifesta como uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor de cabeça. A dor ela vai salteando. Migrando, né? Ela vai migrando. É como um sinal que você, né, tipo, o avião tá caindo, acende a luz vermelha, aí você só põe a mão na frente dela, pronto, resolveu o problema. Você não resolveu o problema. Você só desligou o alarme. O problema ainda tá lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vivência com atendimento, né? Em relação a isso, a gente esse processo negacional também, da gente desligar esse alarme, quais são, talvez, uns dos sinais que a gente possa estar percebendo que o problema não está só no físico, que tem alguma coisa a mais para a gente olhar para ele? Sim. Eu estava conversando ontem, né, com uma cliente minha, né, num atendimento, e a gente conversando, né, olhando para certas questões da vida dela, e ela é médica também, né, e a gente eu falando para ela, a gente se esquece, até como profissional de saúde, e a gente, na posição de paciente, a gente esquece que poder tem Deus. Quem tem poder é Deus. Nós temos conhecimento, nós temos, né, os nossos recursos, e normalmente o que acontece nesses processos de adoecer? A gente transfere esse poder divino sobre a nossa vida, de nos curar. Então, o médico não tem poder de me curar, o fisioterapeuta não tem poder de me curar, o padre não tem poder de me curar, somente eu e essa fonte divina, trabalhando em sinergia, trabalhando em comunhão, vamos dizer assim, que a gente traz esse processo de cura. Então, quando a gente tem essa visão desconectada de nós, nós estamos sempre transferindo esse poder divino que está em nós, porque Deus habita dentro de nós para o outro, e o outro não consegue mover este poder.
O outro pode te auxiliar, te dar a mão, ser seu guia, falar o que é melhor para você, mas o processo de cura, ele está sempre ligado a um processo de empoderamento. Ele está num processo de tomada de decisão de você resolver, literalmente resolver a sua vida, né? Então, eu estava falando isso com ela, a gente se esquece disso, a gente acha, né, porque a classe médica, os profissionais da saúde, eles também trazem essa carga para eles, né? Eu preciso curar o outro. E não está no seu poder, não está no poder, tá na decisão daquela pessoa de ser curada, né? Então, isso muitas vezes é um processo que dentro do consultório médico, se o médico tiver esta visão, ele ajuda muito mais o paciente nesse processo de empoderamento do processo, né, que o adoeceu, do que propriamente virar um prescritor, né? Prescreve o remédio, prescreve o exame, enfim, porque a nossa medicina acabou caminhando para esse lugar, e eu falo que tudo tem um porquê e tá tudo A certo nossa do jeito medicina ocidental, né? a Porque ocidental, exato. a oriental já é outra mão, né? A gente sabe disso através dos nossos estudos. A gente, principalmente em cima do Ayurveda, que é uma grande escola para a gente aqui em casa, a gente tem vivido isso e visto, né? O Ayurveda ele trabalha muito com esse entendimento de humores que a gente chama de doshas, né? Que são humores biológicos e tem uma visão integral do paciente. Então ele olha o indivíduo não só do ponto de vista biocinérgico, né, de como as funções biológicas estão acontecendo, mas a gente leva em consideração a questão prânica, né? Então, por exemplo, o Ayurveda, a questão de nutrição, ela estende o que você põe na boca. Para o Ayurveda, a nutrição vem por todos os sentidos do corpo. Tato, a visão, o olfato, o que você lê, o que você sentiu, o que você viveu. E tudo isso tem que ser digerido a um nível biológico, físico, né? A gente pensando em alimentos, mas no nível energético. Porque quando a gente fala de digestão e alimentação no Ayurveda, a gente não leva só em consideração os macronutrientes, como a gente vê na medicina moderna, ou micronutrientes, que são os elementos formadores do universo, mas a gente leva em consideração também o prana e o bhava do alimento, que é a vitalidade e a energia biológica que ele carrega com ele. Então, isso é muito importante desde o ponto de vista nutricional. Como que isso não pode ser importante para um processo de adoecimento e cura do paciente? Então, eu vejo que, às vezes, a gente tem essa falha, esse gap de conceito na nossa medicina cartesiana ocidental, né? Fica faltando isso para conectar o que está realmente acontecendo lá na tua frente com o físico, né? E o que está lá no subconsciente, que o paciente não está conseguindo te falar, mas está lá. É a luz vermelha que está piscando, é um alerta, né? E se você não souber ler nas entrelinhas do que está sendo falado, como está sendo falado e expressado, você não vai saber ler isso daí. E aí, você não vai ter essa informação. E quando você não tem um Exato. diagnóstico, você não consegue tratar. Eu vejo isso com uma frequência, infelizmente, bem relevante e importante do ponto de vista estatístico, né? Devido às decisões profissionais que eu tomei na minha vida, eu acabo atualmente recebendo muitos pacientes com falhas de tratamento de diversas áreas, e que vêm me buscar, e que às vezes você percebe que não foi erro terapêutico do colega, né? O outro assistente que estava cuidando do paciente não errou. Na verdade, faltou alguma coisa para conjugar no tratamento. Então, tipo, estava tratando o corpo, mas ele tem uma questão familiar mal resolvida, um ambiente de trabalho tóxico, e isso foi envenenando ele no decorrer dos anos, e sempre que ele pisa no trabalho, ele tem uma dor de cabeça, que chegou num ponto que fez ele pedir demissão. Por quê? Que chega, porque ele precisava se defender. E chega, às vezes, no ponto de ocasionar um AVC, né? Tamanho é a pressão que a pessoa se coloca. E eu falo muito isso, principalmente para os meus alunos, né? Se a gente entender um pouquinho que seja da fisiologia do nosso corpo, a gente vai entender as questões emocionais que estão afetando aquele lugar, né? Então, aquele princípio hermético, né? Assim como é em cima é embaixo, a mesma coisa, a gente vai... Porque o princípio da polaridade é matéria e energia são a mesma natureza,
né? Então, a matéria, ela é a energia no máximo da condensação. E a energia é a matéria no máximo da sutileza. Então, a gente entendendo isso, né? A gente trazendo para o nosso corpo, para o processo de cura, né? Das nossas mazelas, vamos dizer assim, você começa a entender um pouquinho o seu corpo. Então, vamos colocar aqui, né? Aproveitar o ortopedista aqui, que ele atende muito isso, né? As dores lombares, as dores musculares estão dizendo o quê? O músculo, ele é proteção dos meus órgãos, dos meus ossos, né? Ele mantém esse esqueleto em pé, com força. Então, se uma pessoa está tendo problemas musculares, dores, né? Aí cada região também a gente vai ter uma particularidade, mas no geral, o músculo, ele está falando do quê? Talvez da rigidez que você esteja vivendo, né? Da necessidade que você está de se proteger o tempo todo. Então, você pode estar vivendo com medo o tempo todo, né? Você está naquele modo de sobrevivência o tempo todo, só pensando, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, né? E o seu corpo, ele vai sendo constituído, porque hoje também a medicina ocidental sabe, né? Que o nosso corpo, ele se regenera por completo, né? Por completo. Você não é a mesma pessoa que você era no passado, nem fisiologicamente, né? Então, e o que constitui essa nossa composição física? Além do que a gente ingere, obviamente que vai dar nutrientes para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, o que a gente pensa, que é como você falou, né? Aí eu estou sempre com medo, eu estou sempre preocupada, eu estou sempre achando que eu não vou dar conta, ou achando que eu tenho que dar conta de tudo. O que acontece com essa pessoa? Ela começa a apresentar diversos problemas, diversas funções, disfunções do organismo por conta do envenenamento do pensamento, né? Então, essa pessoa, ela vai esse nível de pensamento vai produzindo uma bioquímica nela, né? E isso vai estruturar órgãos, tecidos. E aí qualquer coisa nos abala, um vento que toma fica resfriada, por quê? Porque você está completamente frágil, mas no emocional, né? E o emocional está construindo, né, essa matéria, esse concreto, né? Então, hoje, a medicina ocidental, a gente também tem que entender que tem, né, o seu valor, obviamente, né? E que Com certeza, com certeza. Muitos médicos já estão nesse caminho, né? Voltando, né? Porque esse era o caminho da A medicina. gente está O resgatando holístico. uma medicina ancestral, que ela já existia antes de muitas coisas aqui. Perfeito. E então, esse olhar, por exemplo, não tem como você entrar dentro de um consultório médico e o médico não te perguntar como que nós vamos juntos construir um tratamento para você, né? Perguntar como que está a sua alimentação, como está o seu relacionamento familiar, como é o seu emprego, qual é o nível de estresse no seu emprego, né? Então, a gente buscar esse entendimento integral, e quando eu falo, gente, não é para transferir para o médico isso, né? Você, com toda a informação, você também pode chegar para ele e falar assim, olha, eu tô tendo problema na coluna, mas eu tô com um problema emocional. Provavelmente, né? Se não for o Gustavo, que eu sei que o Gustavo acolhe, né? Mas muitos médicos vão até te ajudar nisso. Olha, então acho que está no momento de começar uma terapia, tá no, né? Porque às vezes a gente só tem o foco do médico, esquece todo o entorno dos profissionais da saúde. E principalmente, lembrando que o poder da cura está em você e na sua conexão com a fonte, né? Seja o que você queira chamar, Deus, universo, enfim, né? Que este processo, né, como diz lá no Ho'oponopono, a gente tem que assumir 100% de responsabilidade de tudo da nossa vida. Então, quando você assume essa responsabilidade, você verdadeiramente consegue a transformação. Porque você não está esperando que o médico chegue com o melhor tratamento para você. Eu já trabalhei no melhor hospital da América Latina, que é o Hospital Albert Einstein. Eu sei o que é uma pessoa ter acesso a todos os recursos e não melhorar. Então, e assim, e já vi pessoas lá no interior de Minas, num hospital pequeno, recurso nenhum, e
sair curada. Por quê? É o seu processo. É o quanto você se responsabiliza por isso. Então, os aspectos, né, sutis da cura, eu acho que um grande salto que a gente dá é a gente se empoderar da nossa realidade. Autorresponsabilidade. Exatamente. Autorresponsabilidade, com certeza. Pequenas doses todo dia, até você se acostumar. Acontece que, no geral, né, eu até me coloco nesse grupo também, nós às vezes temos uma questão paternalista, né? A gente espera que alguém traga uma cura, né? O Salvador, alguém traga uma resposta, quando isso está mais internalizado e mais próximo do que a gente imagina. Tem um conceito do Max Planck, que foi um dos grandes nomes, né? Na verdade, ele foi, acho que um dos precursores da física quântica, e eu não vou lembrar exatamente a citação aqui, mas depois eu mando para o pessoal, mas ele dizia que existe uma inteligência inata relacionada às forças da natureza. E eu relaciono muito isso, né, do ponto de vista do nosso assunto aqui hoje, de presença, né, do indivíduo estar conectado a ele mesmo. Porque essa sabedoria, né, que você está trazendo, que o corpo tem de se curar, que nós mesmos temos, ela vem de uma forma inata. Se você pegar animais que têm ações instintivas, por exemplo, o cachorro, quando ele está com dor de barriga, ele come grama para vomitar instintivamente, ele sabe que aquela grama vai ajudar ele, porque aquilo vai formar um bolo que vai fazer ele pôr para fora o que está passando mal, ou que ele não come, né? A criança, quando está doente, ela não come direito. E isso a gente aprende no Ayurveda, que isso é uma coisa benéfica, porque o Agni, que é o fogo digestivo, está defasado. E se você der mais alimento ou uma comida muito pesada para o indivíduo no momento que ele está doente ou febril, o Agni não vai dar conta de digerir aquilo lá, só vai intoxicar ele. Então, essa sabedoria inata habita na centelha divina de todos. Isso é uma coisa que a consciência única, quando ela emprestou consciência para todos nós, ela dividiu essa sabedoria. Isso já habita no corpo, isso já vem integrado no DNA. Isso daí você não precisa buscar fora. Só precisa escutar dentro do seu silêncio, dentro da sua presença, essa voz que conversa contigo, que informa dessa sabedoria. Então, eu sinto muitas vezes... Desculpa, só para eu... Eu sinto muitas vezes que muitos indivíduos, eles chegam, às vezes, eles estão falando para mim, eu estou lá sentado, né, com uma escutativa para entender aonde que eu posso ajudar, mas às vezes eu tenho a impressão de que o paciente falando para mim, eu fico com a impressão que assim, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque o paciente fala, doutor, quando eu faço isso eu não fico bem, quando eu faço aquilo eu não, né, tal coisa, tal ambiente não me faz bem, eu tenho um atrito com tal indivíduo, ou eu tenho uma atitude na minha vida que não me faz bem. Eu falei, poxa, ele já sabe tudo que não faz bem para ele. O que está faltando? E às vezes falta isso. Ele parar simplesmente para se escutar, para estar presente para ele. Então, essa vida louca que a gente às vezes leva, isso corta essa conexão, que era uma coisa que antes a gente tinha, né? A gente não estava tão conectado mundialmente falando, mas a gente estava conectado com a fonte, com a gente, com a natureza. Então, existiam outras conexões sutis que não eram a internet, que nos faziam entender melhor. Então, eu acho que o que você falou mesmo no início, a gente está resgatando essa parte de conectividade sutil, vai ser muito rico para o futuro, não só da medicina, eu estou falando no futuro, a gente como humanidade, né? A gente ser capaz de fazer essa ponte, essa conversa entre medicina moderna, escolas ancestrais e técnicas novas que vêm surgindo, né, de terapias energéticas que auxiliam no tratamento dos pacientes. E eu queria só pontuar uma coisa que você falou e eu fiquei aqui me coçando para falar também. Também sou, como você sabe, sou um grande entusiasta do hermetismo. E a primeira lei hermética, o primeiro princípio hermético, é o princípio do mentalismo, que tudo é mental, que o universo é mental, e que nós somos a criação de um pensamento de Deus. O professor Hermógenes já falava sobre isso na obra dele,
que nós habitamos a mente de Deus, né? Nós somos um pensamento dele. E partindo desse princípio também da similaridade do hermetismo, entendendo que, para a gente, o princípio do mentalismo também é aplicado, se você parar para pensar que você pode se curar, esse já é o primeiro passo para a cura. Então, Exato. visualizar mentalmente e processar a sua cura de forma mental, ela vai vir. Eu acho que foi ontem, uns 2 dias atrás, eu postei uma parte de uma entrevista do Dr. Joe Dispenza, ele falando um pouco sobre isso. E ele é um cara que tem um conteúdo fantástico nesse sentido, até porque ele viveu isso. Ele teve um acidente muito grave quando ele era mais jovem, né? Ele estava participando de uma competição de bicicleta, de uma corrida de bicicleta, e ele foi atropelado por um carro, eu não lembro. Era um carro grande, mas ele teve uma lesão gigantesca na coluna cirúrgica. 6 vértebras. E ele mesmo se deu alta do hospital e ele se tratou, né, através de mentalização. Assim, a gente não recomenda que ninguém faça isso sem ter assistência médica, sem ter um cuidado. Mas ele fez e para ele deu certo, né? Que bom. Mas isso mostra o potencial que habita dentro de nós e que está lá, talvez calado, por uma falta de conexão. Então, esses princípios herméticos, essas leis universais ensinam a gente como se utilizar delas, né? Como fazer isso jogar a nosso favor. E o Dr. Joe Dispenza, né, ele fala muito disso. Ele fala, eu não sei por quê, porque na época ele tinha 20 anos, né? Ele não tinha o conhecimento que ele tem hoje. Ele foi estudar neurociência depois desse acidente, né? E ele fala, eu não sei por que uma voz dentro de mim, apesar de 4 médicos falarem que era importante a cirurgia dele, né? E que provavelmente ele não andaria mesmo após a cirurgia. E ele foi uma voz dentro de mim e falava, você pode se curar. E ele mentalmente, e assim, uma coisa também, no processo de cura que o Dr. Joe Dispenza nos ensina, é a gente largar, esquecer o imediatismo, né? O processo de adoecer, ele não é de um dia para a noite. Você não fica doente de um dia para a noite. Uma doença, né, séria. É mérito, você conquistou a doença para você. Eu não estou falando de estados gripais, pelo amor de Deus, né? Estou falando de doenças, né? Doenças crônicas, degenerativas, enfim. São processos. E processos emocionais, como eu vou dizer, velados por muito tempo, né? Não olhar para aquela questão, viver naquele emprego que você detesta, estar num relacionamento que você não está feliz, tudo isso vai produzindo uma bioquímica no seu corpo, né, que com o passar do tempo se torna crônica, né? Então aí desenvolve a doença, o seu corpo enfraqueceu por conta do que você nutriu ele. Porque a gente quando está com uma mente negativa, ou então quando a gente está infeliz, né, a gente começa a buscar, inclusive, alimentos mais doces, né, mais gordurosos, mais calóricos, porque a gente começa a querer se preencher. A gente começa a querer a preencher esse vazio emocional que existe, né? Então, o Dr. Joe Dispenza fala muito isso do poder da visualização, né? O Dr. Deepak Chopra também fala muito disso e vários outros, né? Ensinamentos médicos, enfim, pesquisas no mundo inteiro comprovando isso. O poder que a sua visualização tem, né? O poder que você de construir imagens, né? Eu sempre falo para os meus clientes, se imagine curada. Porque quando você se imaginar curada, você vai entender o que está te adoecendo. Porque muitas vezes, pessoas, é óbvio que é um sistema inconsciente, você cria a doença por conta de um estado emocional, mas você tem tantos benefícios em estar doente, né? Você fica afastado daquele emprego que você não gosta, o relacionamento às vezes dá Seu uma cônjuge melhorada. vem cuidar de você, né? Você estava no tapas e beijos, ele vem cuidar de você. Exatamente, vem cuidar. Os seus filhos, de repente, saíram de casa, fica mais próximo, você começa a receber visitas, você... Enfim, existe aquilo que você sentia falta, começa a existir, que é tempo para você. Tempo para se amar, tempo para ser notada, porque a gente fala, né, lá da escala de Maslow, da base, né, das questões fisiológicas, e ser amado, receber atenção, também é um instinto de sobrevivência do ser humano.
Então, se a gente entender que este lugar de afeto, ele também está lá no seu modo de sobrevivência, você vai estar sempre buscando se sentir amado, amar alguém, né? Então, às vezes você só conhece isso, muitas pessoas acabam só tendo contato com isso nos processos de doença, né? De receber atenção. Às vezes, gente, eu, como enfermeira, eu não esqueço esse caso. A gente tinha um paciente na clínica de feridas, né, da faculdade, e ele era paciente lá há anos, com uma ferida no tornozelo, né, uma ferida devido a problemas circulatórios, enfim. E o corpo dele sempre curava. Quando estava para fechar, ele sumia por um mês, algumas semanas, e voltava com aquela ferida muito pior. Né? E a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Até que nos unimos, né, com a assistente social e com a faculdade de psicologia, vamos entender o que está acontecendo com ele. E foram na casa. Então, assim, o estado familiar era uma coisa horrorosa. Era separado da esposa, ele era um ex-alcoólatra, então ele não conversava com a esposa, com a filha, e por conta da situação financeira, moravam juntos. Agora, você imagina o que é você morar com pessoas que te odeiam por conta da história que compartilharam com você. A pessoa não olha na sua cara, não conversa o dia inteiro. Então, ele só recebia atenção, e lá no centro de enfermagem, ele era querido, porque ele era uma pessoa, né, legal, um paciente gente boa, amoroso, e toda a equipe era amorosa com ele, né, obviamente. Né? Então, o que acontecia com ele? Ali era o lugar onde ele se sentia amado. Então, o curar, não ter a ferida, representava não ter mais este lugar, porque ele ia todos os dias fazer curativo. Então, não ter a ferida na perna significava não receber mais amor. Significava não ter que ficar dentro de casa, ter que conviver mais tempo com as pessoas que o odiavam por conta da história. Não estou dando razão nem para ele, nem para a esposa, porque a história era deles. Né? Então, a gente entende que existe na PNL, a gente fala de intenção positiva, até nos nossos comportamentos mais chulos, né? Assim como no processo de adoecer. Existe uma chamada de atenção do seu corpo. Olha, se ama, sai desse lugar, esse lugar está te adoecendo, né? A vida é muito além disso. Os relacionamentos podem ser... Gente, aqui em casa está tendo reforma no apartamento de cima, então de vez em quando vocês vão ouvir uns barulhos aí. Então, gente, a gente entendendo isso, porque quando você se percebe, quando você se conhece, você sabe, olha, eu estou fazendo isso porque eu preciso me sentir amada. Você para de buscar isso nos lugares mais inóspitos, como uma doença, num relacionamento abusivo. Você tem outras alternativas. Mas você só consegue acessar isso quando você tem consciência, né? E do processo sutil de cura, a primeira coisa é você entender por que você chegou nesse lugar. Não olhar só para as questões físicas, mas como que emocionalmente você chegou nesse lugar, né? Então, a gente entendendo essa relação corpo, mente, espírito, que são a mesma natureza, você consegue entender melhor aquilo que está te incomodando. A Márcia De Luca, ela tem uma frase dela que eu acho muito legal. E quando eu li, ela ficou... Aquelas coisas que você fica processando durante um tempo para entender o real significado. E ela deixou um dia assim que sem paz não há saúde e sem saúde não há paz. E isso é muito forte, né? E é verdade, porque as questões de saúde, quando você está com um adoecimento, né, algo mais importante, isso te tira a paz, né? Isso daí você fica inquieto, você quer resolver, seja isso contigo ou com algum ente querido, né, algum familiar, e você fica aflito, você quer melhorar, você quer uma resposta para aquele problema, né? E o contrário é verdadeiro da mesma forma, porque a falta de paz te faz adoecer, né? Por todos esses processos bioquímicos. E uma coisa que eu não queria deixar passar para falar que talvez a gente não
não seja capaz de explicar isso totalmente, mas já de plantar essa sementinha para quem está aqui escutando a gente e quem vai ver futuramente o vídeo, entender uma questão até mais complexa do ponto de vista físico, mas que ele está associado ao sutil, que são os campos que nós geramos, né? Isso já está sendo muito estudado, já foi muito estudado. Tem, né, tem várias obras falando sobre isso. E a gente, tudo gera campo, né? Se a gente pegar desde o micro, que é o átomo, até as nossas formações de galáxias, todas essas estruturas gigantescas geram campos eletromagnéticos. A Terra tem um campo eletromagnético que protege a gente da energia excessiva do Sol. Então, se você parar para entender o processo de geração de campo, né, os grandes corpos e até os menores, como os átomos, isso se aplica a nós. Né? Isso está na Bíblia, assim na Terra como no céu, o que está em cima é como o que está abaixo. Então, você entendendo essa similaridade, qual que é a importância? Você não precisa nem entender como que isso acontece agora. Eu até recomendo que as pessoas procurem saber como isso funciona, mas não é uma informação assim, fácil de digerir, mas óbvia. Mas o que é importante? Você entender que todo campo ele é causado por uma frequência. E ele causa uma frequência também. Então, tudo que é uma frequência que vibra, gera um campo ao redor dela. E esse campo, ele se sintoniza, ele se ressoa com frequências harmônicas a ele. Então, o que eu quero dizer? Né? Você nunca vai sintonizar a CBN se você sintonizar na Rádio Eldorado. O seu rádio só vai sintonizar a CBN no dia que você colocar o dial na CBN. Então, você nunca vai sintonizar o amor, a felicidade, se você tiver trabalhado no ódio e no rancor. Por quê? Você vai gerar um campo, uma frequência vibracional que ela é gerada pelo seu corpo como um todo. Então, esse aspecto sutil no fim das contas, um dos grandes responsáveis pelo processo de adoecimento. Então, por que um ambiente tóxico? Por que a falta de paz? Por que uma mentalidade pobre que eu digo no sentido de, tipo, ter raiva do outro, na vida só ganha quem passa por cima dos outros, esses tipos de pensamentos, esses drives que a gente passou muito tempo da nossa vida recebendo eles, isso nos adoece porque nos faz vibrar numa faixa vibracional que cria um campo de atração dessas coisas. Então, se você está vibrando no ódio, no rancor, você está atraindo isso para o seu corpo. E as moléculas do corpo vão vibrar nessa mesma frequência. E são essas moléculas que constituem as suas células. E as suas células que constituem os tecidos. E aí entra muito de encontro com o que você falou. Que você vai formando o corpo através dessa informação vibracional que você traz. Você traz uma vibração rude para o corpo. Então, você forma um corpo rude e é um corpo adoecido. Né? Então, e do mesmo jeito que é um processo de adoecimento. Então, você está doente agora, é um mérito, você conseguiu se adoecer. Então, ele não é um processo imediatista, assim como também a cura não é imediata. Né? Tem todo uma revolução, às vezes, para se fazer, né, em termos vibracionais. Então, isso também traz essa questão da autorresponsabilidade. Eu deixo esse convite, esse questionamento pessoal, para quem está aqui com a gente, de quando você estiver adoecido ou em processo de adoecimento, né, ou algo não estiver dando certo na tua vida, não culpa os outros. Para olhar para você. E o que você tem feito para atrair isso para a tua vida. Porque você conseguiu conquistar, você buscou isso. Então, se isso está na tua mão agora, né, de uma forma figurada, se essa situação está acontecendo contigo, como que você fez, né, para isso chegar até aqui? Que vibrações que você vibrou, que você manifestou, que te trouxe nesse ponto de adoecimento? Isso é muito legal, porque empodera, a gente traz essa questão da autorresponsabilidade e é um negócio bacana da gente plantar essa sementinha, porque
Quanto mais as pessoas tiverem essa consciência, menos elas vão adoecer e menos elas vão procurar no externo uma resposta para o problema de saúde que foi causado de dentro para fora, né? Exato. E eu gosto muito de um... Desculpa, te interrompi. Não, não, pode falar. O Tony Robbins, né, um dos coaches mais conhecidos do mundo, né, se não o mais conhecido, ele é psicólogo, né, então ele... E por que que o Tony Robbins ficou muito famoso? Porque o Tony Robbins estudou a fundo e trouxe toda essa linguagem da PNL, né, para os processos de terapia, né, tanto do coach quanto da psicologia. E ele também trouxe, né, esse conhecimento que antes era disponibilizado somente para o exército americano, né? Então, essa questão do poder mental, né? Então, ele fala que ele, no livro dele, se não me engano, é Desperte o Gigante Interior, algo assim, Eu o acho que é Poder Sem isso Limites. mesmo. Poder Sem Limites, não é esse? O Poder Sem Limites. Ele fala que ele começou a receber pacientes, né, e alunos em estados de depressão nos cursos dele, né? E que ele fazia uma pergunta que virava a chave desses alunos e desses pacientes dele. Ao invés de ficar buscando, né, soluções para a depressão, ele fazia essa pergunta para os alunos e pacientes dele. Como que você conseguiu ficar depressivo? Isso dava um tilt ali no cérebro da pessoa, porque ela começava a buscar quais foram os comportamentos que ela teve que levou ela para esse estado. Porque ele fala, quando você faz essa pergunta, que ele você é um golpe nas costas que você dá na pessoa. Como que você conseguiu e se mantém depressivo? E a pessoa fala assim, porque eu não mudo. Porque eu ainda estou aceitando. Aí a pessoa colocava para fora aquilo que estava atormentando ela há anos. É porque eu não saio desse casamento, porque eu estou no emprego que eu detesto, porque eu como mal, enfim. Ela já sabe o que Começa ela precisa, né? Só faltava alguém a mostrar para ela que esse é pergunta. o caminho. Exato. E aqui eu estou com a minha equipe que está cuidando da minha nutrição, né? Além do meu marido, a Camila e a Letícia. E ontem a gente estava conversando, né, sobre essas questões, né, do se alimentar, enfim. E eu falei para elas, eu falei assim, olha, eu escolho ter saúde, porque ter saúde é uma decisão. No mundo que a gente está hoje, é uma decisão. Por exemplo, eu, Elaine, eu procurei cuidar, e isso é um erro, né, que acontece muito nas pessoas que estão buscando a espiritualidade. Hoje nem tanto, quem começou a busca agora. Mas antes existia, se vocês pararem para pensar, as pessoas que buscavam espiritualidade, sempre obesas, sempre, né, com a saúde em detrimento. Por quê? Desassociava o cuidar do espírito com o cuidar do corpo. Mas o corpo, ele é um veículo de manifestação dessa alma. E ele faz parte do processo evolutivo dessa alma. Sem um corpo saudável e forte, né, como que seu espírito vai progredir se existe esse princípio? Assim como é em cima como embaixo, assim na terra como no céu. Se você está num sofrimento no corpo, é óbvio que você está num sofrimento emocional. É num outro nível que você está sentindo também. Então, não tem como a gente separar. Então, assim como não tem como os profissionais da saúde separar os estados mentais, né? Não tem como quem está buscando expansão da consciência, despertar espiritual, esquecer do corpo, né? Esquecer de se alimentar bem, de práticas físicas, de atividade física. Porque eu falo para vocês por experiência própria, eu fiz isso, eu deixei o meu corpo de lado e deixei muitas coisas que trazem benefícios para o corpo de lado, né? Como você se divertir, como você está com pessoas, a gente vai virando uma espécie de eremita entrando dentro da caverna, esquecendo que A você gente acha que a vida é só trabalhar e pagar boleto, né? não, e que você é um ser espiritual. Você não veio aqui para vencer o espírito, você veio aqui para vencer a matéria. Você veio aqui aprender sobre as emoções, você veio aqui para aprender a ser humano,
né? Então, por isso que o nosso espírito é muito maior, a nossa alma é muito maior e o corpo é só uma representação disso. Então, assim, você não está dando conta nem do seu corpo. Como que você vai dar conta, por exemplo, de criar uma realidade abundante, né? Uma vida financeira estável, se a sua casa está largada? Eu gosto de falar para os pacientes, né, e trazer essa, essa parte de que cuidar do corpo é reverenciar o sagrado que habita em nós. Então, você tá lá presente cuidando da sua saúde, é uma forma de você, né, demonstrar o seu respeito por esse sagrado. Teve uma pergunta aqui, eu vou voltar só um pouquinho o chat, que eu achei bem legal, não queria perder. A Camila mandou assim, ó: como fazer para controlar o impacto da energia do outro na nossa mente? Essa é boa. Você responde pra gente essa? Respondo, com certeza. Bom, a primeira coisa é a gente tem que entender, né, que o outro vai ter. Eu gosto muito de uma frase, ela é difícil da gente digerir, mas ela é muito importante, que diz o seguinte: as pessoas só fazem o que querem com você quando você dá permissão, Boa. né? Então, a primeira coisa é por que que eu estou permitindo isso? E por que que normalmente as pessoas nos afetam? Primeiro, o Zé da esquina, se ele falar qualquer coisa sobre você, você fala, gente, quem é ele? Né? Que nem o meme tem, quem é ele para falar mal de mim? Quem? Você não dá importância. Normalmente é o seu entorno, são as pessoas que você respeita, que você admira, que você ama, né? Que tem esse impacto sobre você, por conta da relação energética que a gente tem com essas pessoas, né? Então a gente acaba permitindo, por conta das expectativas que pensa sobre mim, né? Então tem. Ixi, Gu. Acho que o Não, Gu. tá. O vídeo travou, mas o áudio segue. Então tá bom. Melhorou. Então, as expectativas que eu crio sobre o que o outro pensa sobre mim. Por isso que interfere. E como que eu me protejo disso, né? Como que eu trabalho isso em mim? Eu gosto muito de usar a filosofia do Ho'oponopono para isso, né? Que é o seguinte: a filosofia do Ho'oponopono, ela é muito simples, mas ela é muito cirúrgica. Você é 100% responsável por tudo na sua realidade, na sua vida. E o Dr. Hulain fala o seguinte: se você está num problema, é porque você é parte do problema. Nenhum problema seu existe sem a sua participação, né? Então, é óbvio, mas às vezes a gente não entende. E ele fala: se o problema é seu, se você faz parte do problema, obviamente você faz parte da solução. E como que a gente faz parte da solução? Tomando uma decisão, né? De assumir aquilo para mim. Por que que aquela pessoa, sobre o que ela fala, tem tanta importância para mim? Porque eu quero agradá-la? E por que que eu preciso agradar o outro? Por que que eu não posso ser uma expressão de mim mesma? Por que que a fulana lá fala isso? Por que que eu tenho tanta expectativa, sei lá, eu como terapeuta, dos meus clientes saírem daqui curados? Se eu não tenho esse poder, né? Então, é a gente chamar esse tipo de responsabilidade, né, entendendo qual é a sua necessidade, e aí a gente fala lá da comunicação não Não, violenta, qual violência é a sua necessidade não não atendida atendido. nas suas relações, né? Então, por que que o outro me influencia? Porque eu tenho uma necessidade na minha relação com ele, que se ele critica ou se ele tem um pensamento negativo, não atende a minha necessidade e a minha expectativa. Ora, a expectativa é minha. Ora, a percepção é minha. Por que que eu estou criando isso? Né? Então, eu acho que a gente estar 100% é desafiador, mas é um exercício, é uma prática, né? A gente estar 100% conectado com o que a gente sente vai te trazer muitas respostas, né? Então, quando as pessoas, por exemplo, eu já sei que o jornal passa um monte de violência. Para que que eu vou sentar e assistir? Porque eu sei que vai me influenciar. Por quê? De novo, entra a medicina aqui explicando pra gente. O nosso cérebro, ele não diferencia o que você experiencia, o que você realmente viveu, daquilo que você imaginou, o que você assistiu. Dr. Joe Dispenza fala muito isso. Então, por isso que o poder da visualização, ele é real, ele é cientificamente comprovado. Por quê?
porque ele produz uma bioquímica em você. Tem um experimento que aconteceu há uns anos atrás, de novo, né, que foi usado muito no exército, e depois esses seres de luz que estavam lá infiltrados no exército saíram para ensinar as pessoas, né, que essa questão da visualização. Eles faziam isso, né, com soldados. Você se imaginar lá na guerra e qual seria a sua reação num campo imaginativo. E aí um treinador saiu e foi coordenar uma equipe de basquete. E ele separou, fez essa pesquisa com, né, eletros, encefalogramas e tal, treinando arremessos. Então, uma parte da equipe treinava fisicamente e outra parte da equipe treinava mentalmente. A resposta muscular, né, de bioquímica no músculo, de ativação das partes cerebrais era exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Então, o nosso cérebro não diferencia se você está vivendo, assistindo, imaginando, né? Então, a gente sabendo desse poder, né, que influencia a gente, então eu posso cortar essas influências, né, como de TV, dessas coisas, e quando eu estiver nos meus relacionamentos, me perguntando qual é a minha expectativa aqui, por que eu criei essa expectativa, tem uma necessidade minha aqui não atendida. Então, quando você assume essa responsabilidade, dificilmente o outro tem poder sobre você. E uma pessoa empoderada de si, ela é extremamente perigosa para o mundo na Matrix, porque ela não é influenciável. Ela sabe quem ela é. Então, se a gente parar para pensar o que a gente consome, né, também já tem uma pesquisa aí falando que uma notícia violenta, você assiste ela 40 vezes no mesmo dia. Ela passa de tanto que ela é falada, né? Então, a gente entendendo essa relação, né, a gente até deixando um pouco, né, o místico de lado, mas trazendo as comprovações científicas, você sabe exatamente o que fazer. Como foi o Gustavo falou, o paciente sabe o que fazer, ele só não faz. A gente sabe o que está adoecendo a gente, no fundo, você tem uma inteligência que sabe, mas às vezes você precisa ouvir do outro. Você precisa ouvir do outro para você internalizar aquilo. Por isso as nossas relações são importantes. Sim. Eu queria só responder uma última pergunta para a gente já caminhar para o nosso encerramento aqui, as considerações finais. A Franciele mandou assim, se a gente pode escolher a nossa saúde mental, né? A saúde mental pode ser escolhida. Olha, Franciele, tudo é uma questão de escolha, realmente. Você escolhe aonde que a sua mente vai estar, onde que ela vai vibrar. Nem sempre é muito fácil isso daí, tá? Mas, assim, os Vedas, eles trazem esse conceito pra gente, de que se algo te incomodou, se algo te causou, né, mesmo que alguém faça um comentário externo, que não seja relacionado a você, mas algum assunto que te incomodou, aquilo habita em você. Então, fazer escolhas, saber fazer escolhas são importantes, né? Então, escolher ter uma saúde mental é bacana. Ah, mas quem está em depressão, com ansiedade, existem problemas, às vezes, de caráter biológico associados a essas questões, né? Questões hormonais, questões de saúde que podem adoecer o indivíduo. Mas é uma escolha você se conectar ao caminho da cura ou você se conectar ao caminho da doença. Então, você escolhe ao que você vai se agarrar. Eu vejo isso muito nas pessoas que, naquela hora que ela está no pior momento da vida dela, ela arruma força para se superar. Ou é o golpe final para ela cair no fundo do poço, que era onde ela gostaria de estar, para estar, mesmo que isso seja de uma forma inconsciente. Ela gostaria de estar lá porque lá é onde ela vai receber a atenção dos parentes que ela não recebia antes, ela vai receber o afeto, onde a pessoa, o companheiro ou companheira que está com ela não vai mais largar, porque, né, seria uma crueldade largar nesse momento, então ela segura a relação. Então, é uma questão de escolha, é um exercício diário. O Osho fala muito sobre isso na obra dele, ele fala, na verdade, de um estado meditativo pleno para todas as ações do dia, quando você vai atravessar uma rua, quando você vai ler um livro, quando você está numa conversa. Então, estados de presença, estados de elevação vibracional são escolhas.
A gente escolhe estar vibrando no amor, a gente escolhe estar vibrando no... Assim como o contrário também é uma escolha. Você escolhe vibrar. Ah, mas eu me irritei porque o outro falou aquilo. Não. Você não se irritou com o que o outro falou. Você se irritou com o que interiormente aquilo te causou. Então assuma a responsabilidade dos seus sentimentos. Isso vai te dar liberdade para se desprender da opinião dos outros, para trazer racionalidade para o que você está sentindo. Então, é um trabalho, né, que exige de você estar lá diariamente, focada e presente contigo. Mas é um trabalho de escolha. E quanto mais você fizer essa escolha, né, de ser feliz, de ter uma saúde mental, de ter uma saúde do corpo bacana, essa escolha vai se tornar um hábito. E os hábitos vão te definir para o resto da vida. Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de ser negativa, você vai ter uma saúde mental ruim, uma saúde no corpo geral ruim. Agora, se você é uma pessoa que tem hábitos positivos, você vai estar, né, em outra vibe. Então, a gente escolhe e permite, né? Então, isso é muito importante, porque não está na mão dos outros, né? Elaine falou extensivamente sobre isso aqui hoje. Essa nossa permissão e escolha. E isso é nosso, tanto a E, permissão quanto e principalmente, né, ter esse carinho com você, porque é um condicionamento que você tinha. E que agora que você está se sim, despertando para isso, não é do dia para o outro, eu me tornei responsável, as coisas não vão mais acontecer comigo. É um processo, gente, é um processo talvez dure vidas, né, da gente entender isso, né? É justamente por isso que a gente está aqui, né, para a gente desenvolver. A sua estada aqui é desenvolver e aprimorar virtudes. É isso, nada além disso. Aprimorar e desenvolver virtudes em você. Algumas você já é mestre, outras você precisa trabalhar. Aquelas que você é mestre, disponibiliza para o mundo, compartilha com o mundo, ensine outras pessoas a serem como você nesse lado. E com outras que você veio desenvolver, aprenda com pessoas que tenham isso desenvolvido, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito sentimental, eu me dou muito com as coisas. Então, o que você está precisando aprender aí? Né? Você está precisando olhar para você está precisando entender como é você está precisando se conhecer. Tem uma passagem bíblica que assim, eu lembro dela diariamente, né? Conheça a verdade e ela vos libertará. E quando eu leio isso, conheça a verdade e ela vos libertará, conheça a si, conheça você, porque quando você conhece quem é você, de onde você veio, do que você é feito, né? Você traz esse poder que a gente acredita, né? Em Deus, esse poder, seja o poder que você acredita, esse poder maior acima de nós, que nos fez. Essa é a nossa energia. Essa é a energia de tudo que está aqui, né? Então, eu também sempre falo para os meus clientes e alunos, olha o outro com os olhos de Deus, olha o outro como uma expressão divina também. Talvez uma expressão divina que esteja doente, que seja afastado desse estado que ele é, e vai de você também. Ensiná-lo a enxergá-lo como algo iluminado, ilimitado, mas reconhecendo as nossas próprias limitações do momento, né? Aqui a gente está conversando para você tomar um próximo passo. Que nem eu falei para as meninas lá, falei, olha, eu tomei a decisão de ter saúde, é uma decisão, uma escolha minha. E não é uma escolha assim, eu vou lá, vou passar numa sessão de terapia, vou passar numa sessão com as nutricionistas, vou passar ali e tá resolvido o meu problema. Vai ser a minha decisão ali, ó, no dia a dia. A decisão de tomar mais de um copo de água por dia. A decisão de abrir mão daquele chocolate que está me fazendo mal, a decisão de caminhar mesmo com o meu dia atribulado, né? Então, é você não deixar, né, se guiar pelos velhos caminhos, porque você está criando novas sinapses em você. Você está criando novos caminhos. E esses caminhos, eles precisam ser percorridos, porque senão cresce mato ali e pronto, a gente se esquece. Você tem que lembrar que esses caminhos são novos para você. Esse caminho da alta responsabilidade é completamente novo, ele assusta, assusta. Às vezes ele pode parecer muito desafiador, pode, né, parecer muito desafiador. Você assumir, eu não tenho culpa disso. Você não tem culpa realmente das coisas que acontecem no mundo, mas é de sua responsabilidade como você vai reagir a eles, aos acontecimentos. Como que eu escolho? Eu vou me sentir com raiva o dia inteiro pela resposta atravessada que eu tive? Ou eu vou entender por que eu permiti chegar naquilo?
Onde que a pessoa se sentiu à vontade para falar comigo daquela maneira? O que em mim eu preciso corrigir para que esse tipo de situação não aconteça? Isso é trazer autorresponsabilidade. Não é você achar que você tem que salvar o mundo, você tem que salvar a si. Né? Igual no avião. A máscara primeiro em você. Para salvar o outro, você tem que estar bem. Para você ser contribuição, você precisa estar bem com você. Ou, quando eu digo bem, gente, é no caminho, né? Porque a gente está aqui todos num caminho. E eu li um livro que fala o seguinte, né? O ser humano sofre porque ele acha que tem um local de chegada. E esquece que o processo da alma é exatamente como o processo do universo, expansão. Não tem um lugar, você tem que ir expandindo, 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 até a hora que a gente volta a ser um com todo, um com Deus. Perfeito. Por mim, a gente pode encerrar por aqui. Ai, gratidão, amei essa live. Também gostei. A gente vai escolher um tema bacana para repetir a dose em breve. Nem parece que a gente está só separados por uma parede. Amor, gratidão por você ter aceitado o convite, tá? Muito obrigado, você enriqueceu essa conversa. Gratidão, pessoal, que ficou aqui com a gente. Obrigado por vocês que acompanharam esse papo meio fora da caixinha. É a rotina aqui de casa, então a gente se sente bem confortável com esse tipo de coisa, tá? E muito em breve a gente traz mais um pouquinho disso para vocês, viu? Gratidão, um beijo no coração de todos e bora! Tchau, gente. Valeu. Obrigado, amor. Tchau, obrigada.